Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2, todinho. Acho que vamos botar na tela aqui, por favor, vamos ler junto, porque o texto é muito grande, né? Vamos ler juntos, versículos 1 e 2, tá? 1, 2, 3, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, rica, de estarmos na Tua casa, podermos erguer as nossas mãos para Te adorar, Senhor Deus, e invocar o nome do Senhor nesse lugar, nos alegrar na Tua presença, e também Te damos graças pela Tua palavra revelada, a qual nós temos acesso nessa noite para estudá-la. Venha abrir o nosso entendimento, Senhor, venha abrir os nossos corações, os nossos olhos, para que possamos enxergar a Tua palavra e ouvir a Tua voz, e saiamos daqui hoje edificados para a honra e a glória do nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o verbo eterno, né? Jesus, o verbo eterno. Como eu já falei, o evangelho de João, ele é diferente dos outros demais evangelhos, porque João tem uma preocupação diferente dos outros três, né? De Mateus, Marcos, Lucas. João quer mostrar Jesus numa outra perspectiva, também nós temos uma outra necessidade. Só para título de informação, quando João escreve, ele escreve já depois do século 70, do ano 70, perdão, depois do ano 70, ou seja, Jerusalém já sofreu a destruição ali do ano 70. João é um remanescente, né? João é alguém que talvez o último dos apóstolos vivo. Com certeza João, se não tinha nas mãos, teve em suas mãos os outros três evangelhos, né? E João deve ter visto e disse assim: rapaz, que obra maravilhosa, mas tem muita coisa que eles não sabem que eu sei. E João começa então a dar a sua versão. Só para a gente entender, por exemplo, e a preocupação de João ele é como um líder, pastor presidente da igreja na Ásia Menor. Alguns acham que João, inclusive, nesse período de tempo, pelos anos 70, 80, João estava em Éfeso, pastoreando a igreja em Éfeso, onde a predominância dos fiéis seriam gregos. E quando João vai escrever o evangelho, ele realmente está enxergando como os gregos enxergam as coisas. É tanto que se você olha para o evangelho de Mateus ele é mais judeu, né? Mateus começa com uma genealogia, porque o judeu ama genealogia. O judeu gosta, ele se delicia em saber quem é o pai de quem, os antepassados, até não sei quantas gerações. O judeu gosta desse negócio. Já o grego não está nem aí para isso. O grego gosta da questão da sabedoria, da filosofia, da razão. E aí João já começa como? No princípio era o verbo. A palavra verbo, a gente vai já conversar sobre ela. Para o judeu significa palavra, para o grego significa razão, a sabedoria. E João já, de certa forma, mostra Jesus não a partir de uma genealogia, mas mostra João a partir da eternidade, como ele sendo Deus, o eterno, sem início de dias e nem fim de dias. Então já começa uma viagem muito teológica, e eu convido você a embarcar comigo nessa viagem maravilhosa, estudando a palavra de Deus do Evangelho de João, aprendendo sobre o nosso Deus. Pois bem, então os gregos e os judeus tinham chegado à sua concepção, do que seria a palavra logos, já falei para você. Para os judeus
seria a palavra, né? A palavra criadora, a palavra dunamis, que é a palavra de poder. Isso muito tem a ver com o Antigo Testamento. Para os gregos, isso seria, portanto, a razão, né? A palavra da sabedoria. E quando você vai para o livro de Provérbios, no capítulo 8, você vê ali Salomão dando uma personificação à sabedoria. Alguns chegam a falar que Salomão estava falando de Jesus ali naquele capítulo 8. Bom, faz muito sentido. Enfim, João, ele está se dirigindo, quando escreve aqui esse evangelho, ele está se dirigindo tanto a judeus como a gregos. João, ele é, como falei, ele é uma espécie de pastor, presidente de várias igrejas. Você vê no Apocalipse, que é João também, ali, o cara que segura a pena para escrever. Jesus é o autor, mas João é o escritor. E ele escreve as 7 igrejas da Ásia. Não é uma mera coincidência, né? Jesus está usando João para isso. Portanto, João está se dirigindo tanto a judeus como a gregos para dizer que Jesus está com Deus. Ele é a mente criadora de Deus, ele é a mente controladora, sustentadora de Deus aqui na terra, né? Nessa encarnação. Não é reencarnação, tá, irmãos? Não existe isso aí, não. Muito bem. Só para a gente iniciar aqui essa introdução, Jesus é o poder de Deus que criou o mundo. Jesus é a razão de Deus que sustenta, que veio à terra sob forma humana e corpórea, né? Jesus é a imagem exata do Criador. Então, vamos lá. A partir desse versículo 1, João 1:1, você tem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de a gente entrar aqui nesses pontos, qual é a importância de nós entendermos sobre isso, irmãos? Ora, nos dias de João já tinham ali falsas doutrinas que surgiram, segundo os historiadores, surgiram a partir mesmo do próprio cristianismo. O gnosticismo, né? Colocando adicionando coisas estranhas à doutrina cristã. E a gente vai já mencionar algumas delas. Mas, para os nossos dias, existem algumas religiões que querem colocar Jesus como se fosse apenas um homem iluminado, como se fosse apenas um homem enviado da parte de Deus, como se fosse uma criatura como qualquer outra, mas poderia ser até uma criatura especial, um profeta. Mas não, João tem a preocupação de mostrar um Deus encarnado, um Deus na forma humana. E o crente precisa entender isso. Não dá para a gente dizer que isso é besteira, senão a gente vai acabar se enrolando aí com as falsas religiões, com as falsas doutrinas, com religiões que às vezes têm até uma boa... uma aparência boa, uma estrutura boa, parece ser bom fazer parte daquele negócio, parece até verdade, mas apresenta Jesus não como Deus. Por exemplo, né, os testemunhas de Jeová, eles vão ler esse texto aqui, por exemplo, a linha moral de um testemunha de Jeová é muito boa, irmãos. Eles são honestos, eles são amáveis, educados, eles prezam pela família. É uma linha muito boa, mas quando se trata de Jesus, Jesus não é Deus. E aí como é que eles leem esse versículo aqui, por exemplo? Depois já estou adiantando, né? Quando eles leem esse versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era como um Deus. Eles não vão dizer que o Verbo era Deus. Eles vão dizer que o Verbo era como um Deus.
já faz uma adição aí, mais tarde eu vou falar sobre isso. Portanto, vamos lá. Daí a importância de nós entendermos isso e entendermos de uma forma séria, levar a sério isso aqui para a gente não ser levado por nenhum vento de doutrina. E se um dia os cristãos de Fortaleza começarem a se desviar aí, essa casa aqui não vai fazer parte dessa apostasia não, em nome de Jesus. Porque aqui vão aprender direitinho, né? Muito bem. A primeira afirmação é o quê? Que no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Para dizer que o verbo já existia no princípio de todas as coisas. João, ele traz à memória exatamente aquilo que está lá no Gênesis 1 e 1. 1, verso 1. O que é que está escrito em Gênesis 1, gente? No princípio criou Deus os céus e a terra. A gênesis da criação, né? As coisas que Deus trouxe à existência. Enfim, João realmente traz a questão do princípio, né? Da gênesis das coisas. O pensamento de João vai exatamente lá para o Gênesis 1. Mas o que é que João quer dizer com isso? Por que João traz essa associação, essa semelhança, né, com o Gênesis? Para mostrar que o verbo não é uma das coisas criadas. Para dizer que o verbo aqui, e toda vez que eu me referi ao verbo, o logos, a palavra, a razão, entenda Jesus. Entenda-se Jesus quando se fala o verbo. Portanto, a ideia de João para dizer no princípio era o verbo, para que nós entendamos que lá no início de todas as coisas, esse verbo não é uma das coisas criadas. Ele está lá no princípio da criação, embora ele não é uma das coisas criadas, estava presente até mesmo antes da criação ou antes da fundação do mundo. Então, o verbo não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo, né? O verbo é uma parte da eternidade e estava com Deus antes do tempo e antes do princípio do mundo. O verbo estava antes. Isso tecnicamente, dentro da teologia, chama-se ou trata-se da pré-existência de Cristo. O tema aqui abordado acerca do no princípio era o verbo, é sobre a pré-existência de Cristo. Jesus não passou a existir no primeiro século, não. Jesus não passou a existir quando ele veio ao mundo em forma humana, não. Ele era antes de todas as coisas. Jesus está dentro da eternidade. Bom, ouça isso aqui. Se o verbo estava com Deus antes de que começasse o tempo, se o verbo de Deus é parte do esquema eterno das coisas, quer dizer que Deus sempre foi Jesus. Jesus sempre foi Deus e Deus sempre foi Jesus. Não dá para a gente pensar que Jesus veio depois. Não dá para a gente pensar que Jesus é um produto que veio a existir depois de uma necessidade. De forma nenhuma. Embora por causa dos nossos pecados, ele se fez carne e habitou entre nós. Enfim, às vezes, e aí com a chegada de Jesus, com o manifesto, né, Jesus na terra, algumas pessoas tendem a levantar questionamentos para dizer assim, mas, olha, estranho porque Jesus é totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento. Quem já ouviu um tipo de crítica assim, né? De que Jesus é uma coisa, né, o Novo Testamento é uma coisa e o Antigo Testamento é outra. Absolutamente a Bíblia como um todo discorda desse tipo de pensamento, desse tipo de observação.
A gente até tende, né, a pensar assim, mas Deus no Antigo Testamento parece um Deus irado, né, um Deus vingador. A gente tende a pensar que Jesus vem e muda tudo, inaugura o período da graça e Deus mudou o modus operandi dele, né? Absolutamente também não. Como entender isso, né? O que Jesus fez foi o quê? Abrir uma janela dentro do tempo para que eu e você pudéssemos contemplar o amor eterno e imutável de Deus. O amor de Deus é eterno, é o mesmo, desde antes da fundação do mundo como até o final dos séculos. O amor de Deus não muda. E eu e você não conhecemos tudo sobre Deus. Não tenha a pretensão de achar que você sabe muito sobre Deus porque você não sabe. E há 2000 anos atrás, as pessoas realmente não sabiam muito sobre Deus. Bem menos do que nós sabemos hoje. Pois Jesus veio mostrar mais. Jesus é uma das revelações, a maior revelação é a revelação especial de Deus. Deus tem várias formas de se mostrar, de se revelar, de se dar a conhecer. Uma delas é a criação. Quando a gente olha para a criação, a gente vê a impressão digital de Deus lá, a gente vê a ordem da criação, essa beleza da criação. Sem Deus não dá para entender a criação. Deus é a explicação última, final, absoluta acerca da criação. E aí nós temos também a Bíblia Sagrada, é uma revelação de Deus e da sua vontade. Jesus é uma revelação exata, perfeita de Deus, uma revelação especial. Então o que Jesus veio exatamente abrir essa cortina de uma vez por todas, dizendo: ei, está aqui, você quer saber quem é Deus? Sou eu. Eu sou Deus, Criador de todas as coisas. Aí você me pergunta, mas como explicar, né? Como explicar essa mudança aparentemente brusca do Deus do Antigo Testamento e o Deus revelado no Novo Testamento? Bom, a explicação seria mais ou menos que a resposta não é que Deus mudou, mas que o nosso conhecimento acerca de Deus é que mudou. Nós entendimos algo sobre Deus e depois de Jesus nós passamos a entender mais sobre Deus. O grande problema é quando as pessoas querem entender Deus somente a partir do Novo Testamento. Deus, ele vem se dando a conhecer. Veja, o povo sai do Egito e eles não sabem quem é Deus. Deus se revelou a Moisés e Moisés perguntou: quem és tu? Quer que eu vá lá no Egito e eu chegar lá vou dizer que quem foi que me enviou? Ele diz: olha, o eu sou te enviou. Diga só isso, é suficiente para começar. E aí, à medida que Deus ia se revelando a Moisés, depois Deus começou também a se revelar ao povo. O povo é que, lembra da música? O povo é que disse: não, Moisés, fale você com a gente. E não Deus. Deus queria falar diretamente com o povo, mas o povo ficou com medo e disse: não, nós vamos tratar aqui com Moisés. Moisés, trate com Deus. E isso dificultava cada vez mais esse entendimento de quem era Deus. É tanto que o Novo Testamento, em Cristo Jesus rasga esse véu, nós temos livre acesso a Deus, pleno conhecimento, plena relação com o nosso Deus. Então, o que mudou não foi Deus, né? Mas o que mudou é o conhecimento do homem acerca de Deus. Então, Jesus, eu peguei uma citação, eu gosto muito de assistir alguns discussões, né, uns podcastzinhos. Tem um pastor lá que ele fala umas coisinhas polêmicas, o Anderson Silva, talvez você conhece ele. E ele estava lá falando sobre Jesus, eu recortei uma das falas dele que dizia assim: Jesus é Deus em trindade antes da fundação do mundo. Ele é a lei, ele é os 10 mandamentos, ele é a sentença que matou os ímpios no Antigo Testamento. Ele é a palavra que confrontou o faraó e fez todos aqueles sinais e maravilhas. A gente é que não consegue, aliás, a gente não segue
um Deus bipolar, um Deus customizado, um Deus que estava nervoso no Antigo Testamento e passou por terapia e entrou no Novo Testamento melhorado, né? ele é meio brabo, né, esse Anderson Silva. Mas para nós entendermos que Deus é o mesmo, nós aqui que não conhecemos Deus na sua plenitude, nós estamos num processo de entendermos quem é Deus. O Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, Ele é o mesmo. Ele é a espada realmente que fere o ímpio no Antigo Testamento. Imagine você na vinda do Senhor Jesus Cristo, como é que vai ser? E é o próprio Jesus quem vem e quem vai fazer todas as coisas, que vai julgar grandes e pequenos. Então Deus foi, Deus é e sempre será Jesus. Deus foi, Deus é e sempre será Jesus. Mas os homens não podiam saber e conhecer isso antes que Jesus também se manifestasse, né? As pessoas não tinham esse conhecimento, não tinham essa capacidade de digerir isso aí, né? De entender. Então essa é a primeira afirmação que João faz. No princípio era o Verbo, e a segunda afirmação é: e o Verbo estava com Deus. E o Verbo estava com Deus. E quando João fala que o Verbo estava com Deus, João quer dizer que sempre existiu uma relação íntima, próxima, muito próxima do Verbo e Deus. Sempre existiu. A ideia de o Verbo estava com Deus mostra uma intimidade muito próxima. Sempre existiu uma relação muito próxima, íntima, entre Jesus e Deus. Calma. Isso significa que não há ninguém que possa nos dizer como Deus é melhor do que o próprio Jesus. Porque Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Não há ninguém que possa nos dizer melhor qual é a vontade de Deus, como é o amor de Deus, como é o coração de Deus, como é a mente de Deus, melhor do que Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. E aí eu faço questão de que nós leiamos alguns textos bíblicos para fortalecer essa ideia, para não ficar só no campo de uma linha de... Por favor, a mídia vai me ajudar? Bota João 14, nós vamos ler do 1 ao 11, tá? João 14, do verso 1, ou melhor, do verso 7 ao 11. Jesus estava com Deus, para nós entendermos acerca da intimidade daquele que revela o Deus invisível, né? O Deus invisível. Vamos lá, até o 11, tá? Leiam, vamos ler juntos. Aprenda. 1, 2, 3 e... Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Isso é o que Jesus falou com Filipe naquele momento em que Filipe, na sua insensatez, chega para Jesus e diz: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus: sou eu. Sou eu. João 8,19, mídia. Ó, gente, vamos aprender a ler. Vamos aprender a ler também, viu, gente? Isso aqui, ó, vocês aprendem a ler a Bíblia, aprende conteúdo bíblico, aprende português, vírgula, né? Aprende tudo aqui, acentuação, porque às vezes tem gente que lê a Bíblia sem
sem obedecer, vírgula, sem obedecer acentuação. Menino, uma confusão, né? Que só Jesus na causa. Precisa de uma revelação extra, sobrenatural, viu? Mas vamos aqui, ó, juntos. João 8,19, 1, 2, 3 e... Então lhes... De novo, irmãos, agora fui eu, ó. 2, 3 e... Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Jesus está respondendo aqui aos fariseus que estavam lá, dizendo: cadê teu pai? E Jesus disse: vocês não conhecem porque vocês não me conhecem. Vocês não conhecem o pai porque vocês não me conhecem. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu pai. João 12,45, bota aí, mídia, esse daí é grande demais, tem que ter cuidado, tá bom, gente? João 12,45. 1, 2, 3 e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Bota aí Colossenses 1,15 para não ficar só no Evangelho de João. Bota Colossenses 1,15. Olha o que Paulo está falando aí. Vamos lá juntos, 1, 2, 3 e... Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É Jesus. A imagem do Deus invisível é Jesus. Bota aí Hebreus 1,3. Bota Hebreus 1,3 para a gente ler. Marca na tua Bíblia, vaso. Hebreus 1,3, irmã. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. É 1,3, irmã. É 13 não. Olhando esse versículo aí, o que tem a ver? 3. Vamos lá, juntos. 1, 2, 3 e... Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! É Jesus, a expressão exata do ser de Deus, de quem Deus é. Por fim, 1 João 5,20, irmã. E lê também, viu? 1 João 5,20. Vamos lá, aprenda a ler junto comigo. 1, 2, 3. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmão, como é que as pessoas têm acesso a desse tanto, fora os outros tantos textos que afirmam a divindade de Jesus, como é que as pessoas querem diminuir Jesus, colocar Jesus em uma outra categoria que senão aquele que ele é, Deus? Portanto, irmãos, João está dizendo aqui, quando ele afirma, e o verbo estava com Deus, não para dizer que era um Deus do lado de um outro Deus, né? Ou de um ser do lado de um outro ser, mas para que nós entendamos a capacidade de revelação que esse verbo tem, de revelar quem é Deus na sua... Fica muito fácil de ver isso em Hebreus, quando diz que ele é a revelação exata. A revelação é exata, sem acrescentar e sem tirar do ser Deus. Portanto, João está dizendo que Jesus mantém aqui essa autoridade íntima com Deus e de Deus. Tem os segredos de Deus, revela quem Deus é. Jesus é a única pessoa de todo o universo que nos pode revelar como é Deus e o que se sente, ou melhor, o que Deus sente por nós.
Quando a gente fala de Jesus, parece até que a gente está falando de outra pessoa, mas é porque é o Deus que se fez carne. Você vai entender melhor quando mais tarde a gente vai citar Paulo dizendo que, embora sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus. É muito difícil de compreendermos, mas a Bíblia toda deixa claro a divindade de Jesus. Então, a gente chega à última afirmação. Nós temos, olha, no princípio era o Verbo. Essa é a primeira afirmação de João, para dizer que ele estava na eternidade e que ele não é um ser criado. No princípio era o Verbo. Segundo, o Verbo estava com Deus, para dizer que esse Verbo que as pessoas estavam vendo era exatamente a expressão exata do Deus invisível. Era um ser humano capaz de mostrar quem Deus é na sua essência, exatamente na sua essência. E a terceira afirmação desse versículo primeiro é que o Verbo era Deus. Não é uma questão de evolução de pensamento. Todas as três afirmações apontam claramente a divindade de Jesus. E aí, como eu falei no início sobre um dos que levantam que distorcem essa expressão aqui, que o Verbo era Deus, os testemunhos de Jeová, por exemplo, né? Que o Verbo era Deus, eles dizem que o Verbo era como um Deus. Existem traduções que dizem que tinha a aparência de Deus, né? Enfim, para a gente entender isso, no original, né, os textos, os escritos originais, grego, para você entender, essa expressão diz mais ou menos assim, para a gente entender, né? Normalmente, a palavra grega para Deus é theos, e o artigo definido em grego é ho, H-O, né? H-O, ou seja, se fosse o Deus, seria ho theos. Se fosse o Deus, ho theos. E normalmente quando se falava de Deus, não usava o artigo ho theos. Quando se falava de Deus, né? Não usava o artigo. Agora, quando não se usava o artigo como para mostrar Deus, mostrava simplesmente como se fosse o caráter, a qualidade de uma pessoa. Então, João, ele não bota o artigo, por quê? Porque se botasse o artigo, você podia dizer, mas pastor, era o Deus, né? Porque se botasse o artigo, o que daria a ideia de quê? Daria a ideia de aparência, de essência, de qualidade, de ser de Deus, e não sendo o Deus. Poderia ser um artigo não definido, mas um artigo para dar simplesmente qualidade de Deus. O que João diz então? O Verbo era Deus, sem artigo. O Verbo era Deus. Quando João diz o Verbo era Deus, ele não estava dizendo que Jesus era idêntico a Deus, ou que tinha a aparência de Deus, ou que tinha as qualidades de Deus. Era para dizer que Jesus era o Deus. Não. Jesus era Deus. Simples assim. Jesus é tão perfeitamente o mesmo Deus em mente, coração, ser. Jesus é a perfeição como Deus o é. É isso que João está falando. Isso fica bem mais fácil para os gregos, né? Os gregos, ao lerem esse versículo primeiro, eles realmente vai fazer muito mais sentido para eles do que até mesmo para nós, se nós não tivermos essa oportunidade de fazer esse tipo de exegese, né, de estudo. Mas, para não ficar só no campo também das minhas palavras, eu quero que a gente leia a Bíblia no Romanos 9:5. Ler a Bíblia, Romanos 9:5. O que é que Paulo diz sobre isso?
1, 2, 3, e deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Jesus, Deus bendito para todo sempre. Amém. Bota aí Filipenses 2, 6. Já até mencionei aqui, mas vamos ler. Filipenses 2, 6. Filipenses 2, 6. 1, 2, 3. E pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Subsistindo em forma de Deus. Mas não usurpou, de ser igual a Deus, porque ele assumiu a forma humana aqui na terra. Paulo entende que ele é Deus, mas nesse momento ele se esvaziou para poder assumir a forma humana e pagar o preço de sangue na cruz. 1 Timóteo 3,16. Olha que texto lindo de Paulo. É até uma canção, 1 Timóteo 3,16. Marca na tua Bíblia aí, irmão. Vamos lá, 1, 2, 3, e diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Jesus Cristo. Deus. É Jesus, Deus manifesto. Paulo está dizendo que foi manifestado na carne, é o Deus que se manifestou em carne. É o Deus que se deu a conhecer na forma humana. Por último, Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Leia a Bíblia, irmão. Comigo, 1, 2, 3 e... aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não resta dúvida nenhuma em toda a Bíblia que Jesus é Deus e não um Deus, ou aparência de Deus, ou tem qualidade de Deus. Jesus é Deus, purinho, purinho. É difícil para a nossa mente, a nossa capacidade de inteligência mesmo, de entender, por exemplo, a Trindade, Como é que sim, são três deuses? Não, não são, é só um Deus. É só um Deus que fez todas as coisas. E como é que ele aparece em espírito? Como é que ele aparece encarnado em Jesus? Como é que essas coisas estão lá? Como é que aconteceu naquele momento, lá no momento que Jesus é batizado e vem o Espírito em forma de pomba, corpórea, incorporado numa pomba, e tem uma voz lá no céu e parece então que são três deuses. Irmão, a nossa capacidade de raciocínio, de reflexão, jamais vai compreender isso aí. Foi dito aqui, quão insondável, quão profundas as riquezas do saber de Deus. Não dá, meu irmão, para a gente chegar lá na profundeza do negócio, não dá. A gente vai sabendo o que dá para a gente saber acerca de Deus. O que dá para nós sabermos acerca de Deus é suficiente, obviamente, para que nós entendamos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o único Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que Ele virá. É suficiente para nós entendermos isso. O que foi revelado é suficiente. Então, João, nesse versículo primeiro, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Bom, esse evangelho de João, logo no começo aqui, João afirma que em Jesus, e só em Jesus, revela-se de maneira perfeita a nós tudo o que Deus sempre foi, sempre será, e tudo o que Deus sente com relação aos homens e deseja aos homens. Amém? É disso que João está falando.
Jesus é a revelação exata de Deus. Ele reflete exatamente tudo o que Deus pensa sobre mim e sobre você, tudo que Deus quer de mim e de você. Você lê os evangelhos, como a gente vai ler, de forma cuidadosa, você vai ver que é exatamente o mesmo Deus. Não tem negócio de um Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Apenas você está conhecendo o lado amoroso. E você vai ver que Jesus também vai falar sobre a ira de Deus. Jesus também vai falar sobre a ira de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos clamar a esse Deus